Olá, tudo bem aí com você? Hoje eu trago uma reflexão que é quase uma proposta. Que tal a gente fazer as pazes com a gente mesmo? Que tal você fazer as pazes finalmente com você e, consequentemente, fazer as pazes com a vida? Que tal você falar para você: ufa, eu fiz o que eu podia diante do que eu tinha como recurso para resolver a situação, eu fiz o meu melhor, eu não fui perfeito, mas eu segui o meu coração. Eu não vivi o melhor momento da minha vida naquela circunstância, mas eu entendo que eu tive que passar por aquilo e tudo bem. Eu falo isso porque muitas vezes a gente fica se julgando, criticando, condenando, se auto-sabotando até, remoendo tudo aquilo que a gente fez de forma equivocada, as decisões que não foram nada assertivas com o nosso propósito de vida. Eu vejo muito, por exemplo, familiares que perderam um ente querido e que sofrem porque ficam pensando: não, mas e se a gente tivesse feito aquele tratamento? E se a gente tivesse levado naquele consultório daquele médico? Talvez ele estaria vivo hoje. Ele não estaria vivo hoje. Maktub. O que tem que acontecer, vai acontecer. Depende de nós transformar as situações que se apresentam para nós e que estão ao nosso alcance. A gente não consegue dominar e controlar tudo. Essa teomania de onipresença, onisciência, não funciona na vida real. O que funciona sim é a gente fazer o nosso melhor diante do que é viável para a gente. E sabe que nessa reflexão de hoje eu gostaria de dar uma espiritualizada na coisa, justamente para ajudar a gente a acessar a paz que a gente pode e merece ter se a gente se colocar disponível para isso, se a gente não se sabotar. Então olha que interessante, tem um grande mestre, e eu adoro a sabedoria dos grandes mestres. Tinha um mestre chamado Ramana Maharshi, e ele dizia simples assim: o que tiver que acontecer, vai acontecer. E o que não tiver que acontecer, não vai acontecer. Não adianta você estribuchar, se revoltar, pegar a sua criança interior e começar a fazer uma birra. As coisas não vão mudar quando elas têm um poder de acontecimento concreto. O Ramana falou isso porque ele foi um jovem que a trajetória de vida dele é bem interessante, que se tornou um asceta, foi morar no meio do mato, se espiritualizar, se conectar com o Criador, sem luxo, sem conforto, sem vaidade, vestindo só um trapinho e vivendo com a felicidade mais abundante que ele poderia ter. E a mãe dele uma vez foi de encontro a ele, insistindo para ele voltar, e ele veio para ela com essa frase: mãe, o que tiver que acontecer vai acontecer, e o que não tiver que acontecer não vai acontecer. Para ela entender que não adianta ela investir energia para algo que já está definido e decidido. A gente pode sim transformar o nosso mundo interno, mudando a maneira de pensar e de agir diante das circunstâncias com todo o aprendizado que a gente adquiriu justamente por conta das experiências. Mas, como eu falei que eu queria dar uma espiritualizada na nossa reflexão, eu peguei aqui, talvez vocês já conheçam, as 4 leis indianas. Olha que interessante. Primeira lei: a pessoa que chega é a pessoa certa. A pessoa que veio para sua vida, ela veio por algum propósito, algum motivo. Então, não luta contra isso. Observa, analisa, aprende. Então, a pessoa que veio é a pessoa certa. Segunda lei indiana: o que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Ai, não era para ter acontecido isso. Ai, não acreditei. Tem mais. Ele bateu o carro, era o carro que eu paguei tantas prestações. Aconteceu. Não dá pra gente rebobinar a fita. Ó, isso é da minha época, hein? Não dá pra gente voltar pro passado e resolver aquela situação. Sendo ela desse jeito, o que, que eu posso fazer para de repente solucionar da melhor forma possível para mim? Se a gente começar a se conectar com o universo e viver mais em paz, e a minha proposta é: vamos fazer as pazes com a gente vai entender depois de um tempo que tem um sentido maior, tem uma orquestração linda e divina em tudo que acontece na nossa vida, seja as coisas que a gente atrai pra gente, seja as coisas que a gente se depara nessa escola que é a vida. Então, às vezes, uma situação tão difícil é um livramento. E às vezes, uma situação tão difícil é um ensinamento. Bom, então a terceira lei é assim: qualquer momento que algo se inicia é o momento certo. Ah, eu queria tanto ter feito faculdade quando era jovem, mas eu não tinha recurso financeiro. E agora, tá vendo? Meus colegas são bem mais jovens que eu. Nessa altura do campeonato, eu inventei essa ideia boba de fazer faculdade. Opa, é agora que você maturou tudo o que você precisava para você vivenciar essa experiência da maneira mais rica possível. Agora é a hora. Esse é só um exemplo. E a quarta lei indiana, que eu acho bárbara, é o seguinte: quando algo termina, termina. Não adianta você querer dar continuidade num ciclo que se fechou, que se encerrou.
aceita, constata que foi finalizado o ciclo, para você abrir espaço na sua vida, para construir um novo ciclo ascendente. Não insiste no que já foi, se liberta do antigo para abrir espaço para o novo. Ah, e eu não podia deixar de falar do Chico Xavier. Gente, independente da sua crença ou religião, o Chico ele tem um texto lindo que ele fala: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, mora no melhor lugar que você poderia morar, você possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. E aí ele vai falando, esse texto é lindo, vale a pena ver, mas ele fala no finalzinho assim, teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa, a mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, gente, vamos transformar nossa vida, vamos parar de reclamar e vamos agradecer mais. Eu sei que tem horas que essas coisas são desafiadoras, mas olha, a energia da gratidão, observar como Chico Xavier fala aqui, e aceitar a vida como algo a ser vivenciado, isso te dá a oportunidade de você transformar tudo que você quer e co-criar a sua realidade. Lembrando sempre que o seu pensamento é uma frequência, o seu sentimento também, e a maneira como você pensa, a maneira como você sente e vibra, atrai uma realidade específica para você, do jeito que você está chamando, do jeito que você está ressoando. Então, bora pensar de forma positiva, bora agradecer, bora viver a vida da melhor forma possível. É isso, um beijo!